Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a presença de todos. Vamos dar início à 11ª sessão ordinária de 10 de agosto de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhati Barreto. Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da 9ª sessão ordinária de 8/6/2016. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 9ª sessão ordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e o de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e, na sequência, solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença. Atingindo o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da 8ª sessão ordinária de 25/5/2016. Colocada em única discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada a única votação da ata da 8ª sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura do ofício executivo número 1128 de 2016. Antes de encerrar o expediente, o presidente solicitou aos vereadores que cumprisse os termos do artigo 133, inciso 1º, do regimento interno, ou seja, que fizessem de pé quando fizesse o uso da palavra, vide áudio. Não havendo mais matéria, o presidente declarou encerrado o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão da ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, declarou aberta a ordem do dia. Na sequência, o presidente deu início aos trabalhos pela ordem do dia e solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 2 de 2016. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em segunda discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei complementar número 2 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 3 de 2016. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em segunda discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 3 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 4 de 2016. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em segunda discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 4 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 6 de 2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra.
Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 6 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 7 de 2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 7 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 8 de 2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que usou a palavra a vereadora Silvana de Fátima para dizer que em 28/10/2015, ela e o vereador Ronaldo fizeram uma indicação pedindo o fechamento desta rua, que durante a sessão de votação desta indicação não se fez presente, mas que posteriormente a assistiu pelo site e viu que a vereadora Regina votou contra a propositura, alegando que a vereadora Silvana estava utilizando-a em benefício próprio e que por esta razão desejava deixar claro que a época e hoje também a respeito de não ter mais comércio no local. Apresenta a propositura na qualidade de representante da população e daquelas que assinaram abaixo, assinado pedido o fechamento da via, o que faz pensando no bem-estar e na segurança das pessoas, pelo que pede apoio dos pares. Vide áudio. Usa a palavra a vereadora Regina para dizer que outrora votou contra a propositura, porque também, qualidade de representante da população, acreditava que os demais comerciantes deveriam ser ouvidos sobre se tinha interesse ao fechamento de outra rua ou não, que não seria contra o fechamento da rua, pura e simplesmente vide áudio. Retorna a palavra à vereadora Silvana para dizer que assistiu o vídeo da sessão e lá ficou bem dito que era interesse próprio, que a questão ali diz respeito ao local onde há maior fluxo de pessoa e que somente colocou a propositura porque ali assistem vários comerciantes e que outros mais requeresse a apresentação de propositura. O faria com certeza, vide áudio. Usa a palavra o vereador Ronaldo para dizer que agora fizeram na forma de projeto de lei, porque na legislatura passada foi colocado na forma de requerimento e não foi atendido, que nesta legislatura também foi apresentado requerimento e novamente não atendido. Disse que todos sabem que o fluxo de pessoas no local é grande e que todos os finais de semana o comerciante tem que requerer ao executivo o fechamento da via e aguardar a decisão da prefeita, que através deste projeto os comerciantes não mais dependerão da aprovação do executivo para fechar a rua. Esclareceu que quando apresentou a indicação, solicitou o fechamento de uma esquina à outra da rua, e desta maneira não beneficiava um comércio, mas todos estabelecimentos instalados naquele trajeto. Disse que no projeto de lei foram adotadas normas para o fechamento e que tanto os comerciantes como a polícia militar passaram orientações para a elaboração desse projeto. Falou que tem quase certeza absoluta que a prefeita não será contra a promulgará a lei. Vide áudio. Usa a palavra o presidente para parabenizar a vereadora pela autoria do projeto e para dizer que uma de suas primeiras proposituras foi o pedido de colocação de lombada no local, visando justamente a segurança. Disse para
a Rosa Marina Ebdana, que os projetos não era só para beneficiar eles, mas a população em geral, pois garantia mais tranquilidade às pessoas e suas crianças. Falou que o projeto estabelece normas e que elas acabarão com os problemas existentes de pessoas quebrarem a fita de fechamento e colocarem seus carros no local. Colocando a primeira votação, o projeto de lei número 8 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna. Dela, fazendo uso a vereadora Regina para dizer que desejava esclarecer que, anteriormente, votou contra o fechamento da rua, porque com o projeto não veio nenhum anexo constando se os demais comerciantes que tinham interesse nesse fechamento, que acreditava que antes de aprovar o fechamento, deveria ouvir os demais comerciantes, para saber se eles queriam ou não o fechamento da rua, se eles estavam ou não de acordo. Disse que, na época, o projeto poderia ser aprovado por unanimidade, e se antes os demais comerciantes tivessem sido ouvidos, vide áudio. Usa a palavra a vereadora Silvana para dizer que a vereadora Regina está equivocada, porque na indicação que apresentou não fazia menção a qualquer estabelecimento, mas sim de uma esquina a outra, vide áudio. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 8 de junho de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da ata da 10ª sessão ordinária de 22/6/2016. Ata da 10ª sessão ordinária de 22 de junho de 2016. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 10ª sessão ordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Durigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou a todos e, na sequência, solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram o livro de presença, ausente o vereador Pedro Fiuza. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Antes de iniciados os trabalhos, o presidente informou que, por motivos ocorridos na degravação do áudio da sessão passada, a ata da 9ª sessão ordinária de 8/6/2016 não seria lida e discutida na sessão de hoje. Primeiramente, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da indicação número 10/2016, de autoria da vereadora Silvana de Fátima Talhati Barreto, colocada em única discussão. Usou a palavra a vereadora Silvana para dizer que colocou esta indicação porque no final de semana a escola foi alvo de vândalos que destruíram materiais de alunos e que referida grade trará proteção ao local. Vídeo áudio. Colocada em única votação, a indicação número 10/2016 foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da moção de pesar, número 3/2016, de autoria da vereadora Silvana de Fátima. Colocada em única discussão, usou a palavra a vereadora Silvana de Fátima para reiterar a exposição de motivos da moção e externar seus sentimentos e singela homenagem à família. Vídeo áudio. Usou a palavra a vereadora Regina para parabenizar a vereadora pela autoria da moção e que dizer que também ia apresentar moção no mesmo sentido.
externou suas condolências e sentimentos de pesar à família. Vide áudio. Colocada em única votação, a moção número 1/2016 foi aprovada por unanimidade. Após o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 9/2016, de autoria executiva e que dispõe sobre majoração do prêmio de assiduidade, considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o presidente o remeteu para a ordem do dia para primeira discussão e votação. Em seguida, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 10/2016, de autoria executiva, e que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o presidente o remeteu para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Ato contínuo. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 11/2016, de autoria executiva e que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o presidente o remeteu para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 12/2016, de autoria executiva, e que dispõe sobre denominação de creche, considerando que o referido projeto conta com parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o presidente o remeteu para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Ato contínuo. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 13/2016, de autoria executiva, e que dispõe sobre denominação de creche, considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o presidente o remeteu para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 3/2016, de autoria executiva, que dispõe sobre a revisão geral anual, considerando que o referido projeto conta com o parecer das comissões permanentes e tramita em regime de urgência, o presidente o remeteu para a ordem do dia para a primeira discussão e votação. Ato contínuo. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei complementar número 4/2016, de autoria executiva, e que dispõe sobre atribuições de classe. Encerrada a leitura, o presidente o remeteu o projeto para as comissões permanentes para elaboração de parecer. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do projeto de lei número 14/2016, de autoria do vereador Ronaldo de Oliveira, que dispõe sobre denominação do centro odontológico. Encerrada a leitura, pela ordem solicitou a palavra o vereador Ronaldo para dizer que não sabe se é uma questão pessoal ou de esquecimento, mas a segunda vez que a segunda secretária deixa de citar seu nome em propositura de sua autoria, que ela deixou de citar o nome do autor no projeto e na exposição de motivo, que ela teve ser imparcial e que gostaria que o presidente providenciasse correção do ato e que quanto por ele dito constasse em ata. O presidente respondeu que será acolhido seu pedido e o registrou em ata, será feito vídeo áudio. Após, o presidente remeteu o referido projeto para as comissões permanentes para elaboração de parecer. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura do projeto de lei Decreto Legislativo número 1/2016, de autoria da vereadora Silvana de Fátima Tagati Barreto, e que dispõe sobre concessão de título honorário. Encerrada a leitura, o presidente remeteu o referido projeto para as comissões elaboração de parecer. Não havendo mais matérias, o presidente declarou encerrada o expediente e suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciada a sessão na ordem do dia, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a segunda chamada dos vereadores. Ausente, o vereador Pedro Fiuza. Constada a presença de todos e diz que assinaram um livro de presença, o presidente declarou aberto a ordem do dia.
Na sequência, o presidente deu início aos trabalhos pela ordem do dia e solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de emenda número 1/2016, apresentado ao projeto de lei número 1/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Inicialmente, a primeira secretária fez a leitura de parecer elaborado pelas comissões de Justiça e Redação, datado em 22/6/2016, assinados pelo vereador José Carlos da Cruz e Pedro Fius, e que conclui pela rejeição do projeto de emenda. Após a primeira secretária, fez a leitura do parecer elaborado pela Comissão de Justiça e Redação, datado em 15/6/2016, assinado pelos vereadores José Mendes Ramos, Pedro Fiuza, e que conclui pela aprovação do projeto de emenda. O presidente informou que, diante da existência de 2 pareceres divergentes, colocaria em votação ambos. Iniciou a votação do parecer, que era contra a aprovação da emenda, ao que, pela ordem, foi interrompido pelo vereador José Carlos da Cruz, que afirmou que o projeto não cabe em discussão, porque o relator da Comissão de Justiça já eliminou e deu parecer contrário, e que, por isso, o presidente estava equivocado, que só o membro que assinou o outro parecer não tem nada a ver, que este parecer do relator torna nulo o projeto. Após consultar o jurídico, o presidente decidiu continuar os trabalhos, colocado ambos pareceres em votação para que o plenário decidisse. Colocado o referido parecer em discussão, usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz para dizer: meu parecer foi elaborado dentro das normas certinho, porque este projeto tem vários vícios, que não é contra a aprovação, mas que é contra a exclusão diária, que sempre aprovou o projeto de expansão rural, nunca tentou ou quis prejudicar ninguém, só que esta exclusão tem algum sentido que significa. Então, o presidente depois pôde explicar melhor por que excluiu a área. Se a destinação tem a mesma finalidade, vídeo áudio. O presidente disse que está em discussão o parecer da comissão, que terão que votar o parecer para que seja votado o outro, caso este parecer não seja aprovado, e que, portanto, continuaria os trabalhos e que, o acaso o vereador se achasse lesado, que procurasse a Justiça ou o Ministério Público, vídeo áudio. Pela ordem, usou a palavra o vereador Ronaldo para perguntar em que artigo o presidente estava baseado para colocar os 2 pareceres em votação, sendo que o artigo 49 está claro para todo mundo que a maioria das comissões, excluindo o projeto já fica rejeitado, que também é da mesma ideia do vereador José Carlos, pois ninguém está aqui para barrar loteamento, que às vezes falaram que o vereador não quer aprovar loteamento, mas que, em verdade, é contra o desmembramento de uma das áreas do projeto original, pois todos têm o mesmo direito. Disse que gostaria que o presidente respeitasse o artigo 146, maioria absoluta, pois hoje estavam sem um membro e, portanto, o projeto não pode nem ir para a votação, vídeo áudio. O presidente informou que acabou tudo o que foi dito, que estaria registrado em áudio e em pauta, e que prosseguiria a votação. Colocado o parecer em única votação, o mesmo foi rejeitado por 4 votos contrários. A sua aprovação conta 3 votos a favor de sua aprovação. Ato contínuo. O presidente, então, colocou em discussão e votação o parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação, que era favorável à aprovação do projeto de emenda. Colocada em discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em única votação, o parecer foi aprovado por 4 votos a favor de sua aprovação contra 3 votos contrários de sua aprovação. Encerrada a votação, o vereador José Carlos Cruz solicitou cópia do parecer aprovado
ao que o presidente respondeu que já havia lhe entregado uma cópia, na segunda ou terça-feira, ao que o mesmo respondeu que não estava assinado, quando o presidente lhe entregou. Quando o presidente lhe indagou, não estava assinado? Após travaram discussão, encerrando o presidente afirmando que nunca negou cópia de documento e que seria, sim, fornecido uma cópia do parecer, sendo que o vereador José Carlos Cruz exigiu respeito e moderado tom de voz, vide áudio. Na sequência, o presidente colocou em única discussão o projeto de emenda número 1/2016, sendo que usou a palavra o vereador José Carlos da Cruz para dizer que já é contra o projeto pelas razões já explicadas em meu parecer. Vide áudio. Usa a palavra a vereadora Silvana para dizer que nós não somos contra nenhum loteamento. A gente só está querendo saber por que não os dois e por que só um. Todos aqui a favor ao crescimento do município, sendo que outro também ia favorecer em questão de indústria, comércio, então é só isso, esclarecendo o meu voto. Vide áudio. Usa a palavra o vereador José Aparecido Mendes para dizer que é a favor do projeto, porque, segundo comentários, a EMAR é a empresa que dá serviço e nós deixamos isto de jeito. Não deixamos isso de jeito que está. Juntos os dois projetos. O que irá acontecer? A EMAR vai partir daqui para outro lugar e a população que trabalha lá dentro. Vide áudio. Usa a palavra o vereador Ronaldo de Oliveira para dizer que acha que está tendo um equívoco, porque não estão aprovando um loteamento, mas sim perímetro urbano. E que, sobre a questão que o vereador José Aparecido falou, nada impede de passado lá para perímetro urbano. Quando lá foi feito o distrito, foi passado o perímetro urbano. Não tem como fazer um loteamento, um distrito industrial, se não estiver no perímetro urbano. Nada impede de estar passando para o perímetro urbano e estar aumentando a indústria lá. A área para construir empresas aqui é perímetro urbano. Não é aprovando o loteamento a hora que vier o loteamento. A casa tem o poder de barrar e de reservar espaços para ser construídas indústrias. Vide áudio. Retoma a palavra o vereador José Aparecido para perguntar por que então não podem votar as áreas separadas e por que tem que ser junto? Que, segundo entende, basta separar as duas áreas que votam separados, sem problema algum. Vide áudio. O vereador Ronaldo responde que o vereador acabou de votar retirando a área do projeto e vem perguntar, não sei o que está fazendo aqui. Vídeo áudio. Usa a palavra o vereador José Carlos da Cruz para dizer que o vereador está meio confuso, porque as explicações dele não levam a nada, porque a EMAR vai embora dali, porque a propriedade atrás não é dele também. Então, como é se passar para o perímetro urbano, o que vai acontecer? Ele tem que adquirir, ele tem que comprar também. Então, está tendo algum equívoco aí. O vereador está mal informado. Vide áudio. O presidente convocou o vice-presidente, o vereador José Aparecido, para assumir os trabalhos da mesa, já que o presidente discutiria o projeto de emenda de sua autoria. Disse que o projeto começou errado desde o início. Era até para ter passado em branco com a senhora executiva, a senhora prefeita, num ato de má-fé. O projeto número 1 era o principal. O projeto número 1 era sobre uma terra perto do campo, perto da Coab. O que ela fez? Para ludibriar esta Câmara, achando que todo mundo aqui é incompetente, que aqui não é incompetente, são todas pessoas eleitas pelo povo. E que aconteceu? Ela incorporou o loteamento, o perímetro urbano do distrito industrial. Eu achei estranho a hora que vi, comuniquei à assessoria jurídica, porque o projeto principal
era um de repente. Aparecem duas ARTs. Foi quando vi que englobava a terra do finado Natim. Disse que de repente apareceu o verdadeiro projeto. Para que era? Era um condomínio de chácaras, que eu tenho fotos que provam isso. E neste mesmo projeto já é beneficiado, porque vai passar a rede de esgoto, que vai passar no distrito industrial, já vai passar beneficiando este loteamento. Eu tenho provas, eu tenho foto. Disse que não era contra o loteamento de chácaras, que acreditava que deveria reservar uma área em torno de distrito e que o principal projeto não era para a indústria, mas apenas para um condomínio de chácaras, que até fizeram outro projeto deixando a área para o distrito, mas os donos não aceitaram. Disse que se aprovassem os dois projetos juntos, quem garantia que fariam distrito depois? Disse que outro ponto também que passando lá para o perímetro urbano, irão ver quanto custará um alqueire de terra. E será tudo urbanizado com dinheiro público, que a proposta de sua emenda é separar as duas áreas como era desde o início, que não é contra o condomínio de chácaras, mas que devem ser separados. Projeto para que, quando vir este projeto, possam cobrar esta parte de reserva para o distrito. Disse também que estão falando que vai dar tudo a terra para Emar. Não é nada disso. A lei mudou. Hoje tem que fazer licitação para pegar terra. Vídeo e áudio. Usa a palavra a vereadora Regina para parabenizar a emenda e dizer que a discussão poderia ser evitada se todos se unissem em torno da questão, que é a emenda. A emenda é boa, que é clara a explicação, que não fecha mais a área industrial. E a nossa visão é que esta área cresça, se expanda, que venha para o nosso município mais indústria, pois não há outras fontes de emprego e que hoje somos privilegiados de ter esta empresa no município. E que eu creio que, dando oportunidade para ela crescer, ela não venha mais ser uma filial, ela venha ser uma indústria aqui no nosso município. Nosso município precisa crescer, nosso município precisa ter emprego, concluindo que tal medida visa o crescimento. Videal. O vice-presidente declarou encerrada a discussão do projeto de emenda número 1/2016. O presidente retoma os trabalhos e coloca em única votação o projeto de emenda número 1/2016, a qual foi aprovado por 4 votos a favor, contra 3 votos contrários. Após, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 6/2016. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em segunda discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 6/2016 foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 7/2016. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em segunda discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 7/2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 8/2016. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em segunda discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 8/2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente colocou a primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 9/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei 9/2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária
que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 10/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 10/2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 11/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 11/2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 12/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 12/2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 13/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei número 13/2016 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 3/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Encerrada a leitura, o presidente colocou o projeto em primeira discussão, sendo que nenhum vereador usou a palavra. Colocado em primeira votação, o projeto de lei complementar número 3/2016 foi aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a sessão, o presidente informou a todos que a prefeita o procurou solicitando que fizesse uma sessão extraordinária para a votação em segundo turno dos projetos de lei 9, 10, 11/2016 e o projeto de lei complementar número 3/2016. Logo após o encerramento desta sessão ordinária, perguntou se todos estavam de acordo com a realização da sessão extraordinária, ao que os vereadores responderam que sim, dando-se por convocado. Não havendo mais matéria na ordem do dia, o presidente declarou aberto o uso da tribuna, dela fazendo uso o presidente da Câmara para dizer que já em 2 sessões foi questionado pelos vereadores José Carlos Cruz Ronaldo sobre as contas do senhor José Carlos Menzão, para que tivesse mandado o processo aqui para a Câmara. Disse que informou que na ocasião havia um agravo no Tribunal de Contas, ainda discutindo a questão, que inclusive hoje o conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Renato, havia pedido vista do agravo durante a sessão de julgamento e que, portanto, a Câmara deveria aguardar a conclusão do Tribunal de Contas. Disse que, além disso, há uma liminar na 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, suspendendo todos os efeitos da decisão do Tribunal de Contas, e que esta Câmara deve cumprir a liminar e guardar o desfecho do processo. Informou que expediu o ato administrativo número 1, em 31 de maio de 2016, onde deixou claro os procedimentos que serão adotados nesta casa, tão logo ao Poder Judiciário decidida a questão, que este ato foi publicado no jornal local. Esclareceu os vereadores que não é sua intenção nem segurar e nem adiantar o projeto. Falou que é do conhecimento de todos que a doutora Eliana é advogado do ex-prefeito, que então teria de abrir uma licitação para que seja contratada outra advogada. Um gasto para a Câmara desnecessário, pois o Judiciário pode modificar tudo e, portanto, acredita que deve respeitar a Justiça, disse para o vereador José Carlos Cruz, que eu mesmo durante esta sessão havia dito que nunca fez parecer para atrapalhar, mas que em verdade fez, pois no projeto que a vereadora Regina fez
para que a creche funcionasse. O edil foi contra a abertura da creche no meio e no final do ano, e havia feito para ser apartado. Usa a tribuna o vereador José Carlos Cruz para dizer que o presidente está equivocado, pois na época fez um parecer onde alegou que haveria gastos e depois foi comprovado que teve aumento dos gastos, que não foi contrário ao projeto, porque a abertura de creche não dependia do projeto, mas sim o mesmo deveria ser competência executiva, e que a creche continuou funcionando normalmente, mesmo o projeto tem sido rejeitado. Vídeo áudio. Por fim, o presidente afirma que se recorda se o vereador José Carlos Cruz colocou em seu parecer que era contra porque haveria gasto com produtos de limpeza. Falou que não pensou na população e nas mães, mas em gasto. Que o vereador José Carlos Cruz deveria gastar seu tempo pensando na população, esquecer de briguinhas e troca de interesse, pois não chegaria a um consenso a respeito. Vídeo áudio. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata seja por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 22 de junho de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. A ata foi até bem clara, só que tem algumas coisinhas aí, até quando fala de Zé Carlinhos ali, no dia teve esse erro, então foi em cima. Só que tem um fato que está relatado que não ocorreu, onde fala dos pareceres da comissão, e fala lá dos pareceres em conjunto, do Zé Aparecido, e cita ser o Pedro Fiuza. Não constava o Pedro Fiuza, Zé Aparecido, tudo bem. Aí eu falei em seguida, está aí. Na discussão, eu disse que só tinha assinatura do vereador José Aparecido e da assessoria jurídica, mas está constando na ata do Pedro Fiuza que não constava no parecer. Então, eu peço ao novo presidente que peça uns minutos da sessão para ser corrigido essa pequena falha. O demais está correta, está perfeita a ata. Esse ato não constava. Não. Pode pegar o áudio que não consta isso aí. Tudo bem, senhor vereador. Vai ser acolhido o pedido do senhor e vai ser ouvido o áudio. E se tiver errado, será corrigido. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária de 22/6/2016. Aos 22/6/2016, aos 22 do dia do mês de junho do ano de 2016, às 22 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 4ª sessão extraordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeira secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e o de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Costa. O presidente cumprimentou a todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos e diz que assinaram o livro de presença, ausente o vereador Pedro Fiuza, atingindo o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos pela ordem do dia. O presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 9 de 2016. Colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 9 de 2016 foi aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 10 de 2016, colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 10 de 2016 foi aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que a primeira secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 11 de 2016,
Colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei número 11 de 2016 foi aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 3 de 2016. Colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei complementar número 3 de 2016 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, São Paulo, 22 de junho de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária de 1/7/2016. A ata da 5ª sessão extraordinária de 1 de junho de 2016. A 1 dia do mês de julho, 7 do ano de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, foi instalada a 5ª sessão extraordinária do ano de 2016. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa o vereador Jairo Leandro Dorigan. Ocupou o cargo de primeiro secretária a vereadora Miriam Cristina de Souza Valentim e de segunda secretária a vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. O presidente cumprimentou todos e solicitou à primeira secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constando a presença de todos os edis que assinaram um livro de presença, ausente os vereadores José Carlos da Cruz, Ronaldo de Oliveira Santos e a vereadora Silvana de Fátima Talati Barreto. Atingido o quórum de instalação, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, iniciando os trabalhos pela ordem do dia. O presidente solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 12/2016, colocada em segunda discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, o projeto de lei número 12/2016 foi aprovado por unanimidade. 5 votos. O presidente solicitou que a segunda secretária que fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 13/2016, colocada em segunda discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Colocado em segunda votação, projeto de lei número 13/2016 foi aprovado por unanimidade. O presidente solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura da emenda do projeto de lei número 1/2016, com redação já emendada, e do parecer emitido pela Comissão de Justiça e Redação. Colocado em primeira discussão, usa a palavra o presidente da Câmara para dizer que há um questionamento na cidade, de como ele teria conseguido o memorial descritivo da emenda. Diz que conseguiu no gabinete da prefeita, em reunião onde estava o advogado da prefeitura, Dr. Maírton, o engenheiro da prefeitura, Dr. Arnaldo, Antônio Banhato, dono da área, João Carlos Fernandes, dono da área, e Simone Sangalete. Falou que participou desta reunião onde seria discutida a reserva da área em torno do distrito no loteamento de chácara, mas que, na ocasião, as donas da área não compareceram, tendo a prefeita dito que lavava suas mãos a respeito do assunto e que o presidente deveria apresentar a emenda. Disse que nesta reunião a prefeita determinou que o engenheiro entregasse o mapa e memorial da área para que o presidente elaborasse a referida emenda. Disse que na sessão passada teve muito tumulto sobre os pareceres e que desejava esclarecer que o vereador Pedro Fiuza já tinha assinado o parecer dia 15, parecer este favorável à emenda, e que no dia 22 os vereadores José Carlos Cruz, Ronaldo foram no próprio serviço do vereador Pedro para ele assinar outro parecer, dizendo que se ele não assinasse, estava perigoso de receber um processo. Explicou que, diante das duas assinaturas, o presidente telefonou para o vereador Pedro, perguntando-lhe
qual parecer ele manteria. Ao que Pedro lhe respondeu, que submetesse os dois e deixasse o plenário decidir, e foi exatamente o que fez. Vide áudio. Usa a palavra o vereador Pedro para dizer que realmente o presidente lhe telefonou e eu autorizei, estava a favor dessa emenda desde o começo. Não tinha por que eu assinar o parecer deles, mas eu assinei pelo, como se diz, foi bastante pressão, que não dava para aguentar. Para você ver, que eu nem vim na sessão no dia, porque a gente quer trabalhar direito, e é isso que dá, mas eu sempre fui a favor da emenda, Obrigado. Vide áudio. Coloca em primeira votação o projeto de lei número 1/2016, foi aprovado por unanimidade, 5 votos. Nada mais havendo, o presidente encerrou a sessão, cuja ata segue por mim digitada e assinada, e somente assinada pelo presidente da Câmara de Mirassolândia, 1 de julho de 2016. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, presidente. Eu abstenho de votar essa ata porque eu não estava presente, então eu abstenho porque eu não tinha conhecimento dos fatos. Correto, senhor vereador. Pela ordem, eu também vou abster da votação. Uma pelo que eu nunca tive nem no serviço do vereador Pedro Fiuza, nunca estive lá, e outra que eu não estava presente também na sessão. Pela ordem, senhor presidente, também abstenho. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Por 5 votos a favor e 3 abstenções, a ata foi aprovada. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 10/2016, de autoria do vereador Jairo. Jairo Leandro Dorigan, vereador da Câmara Municipal, no artigo 8º, inciso 9, artigo 12, parágrafo 3º, ambos da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 118 e 122, ambos do regimento interno desta Câmara de Vereadores, vem respeitosamente à presença do plenário requerer à excelentíssima prefeita do município de Mirassolândia que seja retirada a lombada que existente na rua Renério Vieira da Costa, em frente ao número 655, oficina do Edivaldo, eletricista. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo retirar a lombada existente em frente ao portão de saída de referida oficina, haja vista o iminente risco de colisão que traz ao local. Com efeito, a grande volume diário de veículos que entra e sai desta oficina, os quais muitas vezes são retirados e empurrados manualmente, sendo certo que, invariavelmente, há situações de quase colisão entre os veículos que trafegam por aquela via, com aqueles que entram e saem da sobredita oficina. Demais disto, a poucos metros do portão de estrada de referida oficina e distante da eludida lombada, existem outras 2 lombadas, uma para cima e outra para baixo, no número 655, que se mostram suficientes para a contenção da velocidade empreendida pelos condutores. Posta essas razões, solicito apoio aos pares na aprovação do requerimento e ao Executivo a costumeira atenção e a presteza do atendimento da solicitação feita. Mirassolândia, São Paulo, 8 de agosto de 2016. Jairo Leandro Dorigan, vereador. Coloque em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 01/2016, que julga recurso administrativo. Projeto de resolução número 1/2016, 19 de julho de 2016.
julga recurso administrativo interposto contra votação do projeto de emenda número 1/2016 e da outras providências. Jairo Leandro Durigan, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Comissão de Redação e Justiça, por maioria de seus membros, e considerando os termos da decisão proferida pelo presidente da Câmara em 4/7/2016, resolve negar provimento ao recurso administrativo interposto pelo vereador Ronaldo de Oliveira Santos, protocolo número 092 de 1/7/2016, nos termos da exposição de motivos em anexo a este projeto. Artigo 2º. Integra a presente resolução o anexo 1, contendo exposição de motivo e fundamentos da decisão. Artigo 3º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mirassolândia, São Paulo, 19 de julho de 2016. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do ofício do Tribunal de Contas número 1001/2016, referente às contas da Prefeitura Municipal exercício de 2014. Encaminho à consideração de Vossa Excelência cópia da decisão da Colenda, segunda Câmara desta Corte, proferida em sessão realizada em 22/3/2016, encaminhada do parecer. Apresento a Vossa Senhoria cordiais cumprimentos. Sidney Stanislau Beraldo, conselheiro. Tribunal de Contas 000471-026-14. Prefeitura Municipal de Mirassolândia. Exercício 2014. Prefeita Terezinha Rodrigues Lima. Acompanha. Tribunal de Contas 000471-126-14. E expediente. Tribunal de Contas 023812-026-15, Tribunal de Contas 000504-004-15 e Tribunal de Contas 006096-989-15. Procuradora de Conta Letícia Formoso Deusim Matus Pérez, visto relatados e discutido aos autos. A segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão 22 de março de 2016, pelo voto dos conselheiros Sidney Stanislau Beraldo, presidente e relator, e Antônio Roque Cittadini, e do auditor substituto de conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Acorda na conformidade das correspondente nota taquigráficas, emitir parecer prévio favoráveis à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Mirassolândia. Exercício de 2014, determinando a margem do parecer, a expedição de ofício ao chefe do Executivo, com as advertências assinaladas no voto do relator juntado aos autos. Determina outro sim pelos motivos expostos no mencionado voto. Seja encaminhado o expediente Tribunal de Contas 006096-989-15. A relatora das contas relativa ao exercício de 2015. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Tribunal de Contas 0025-63-0
026-15, para as providências que houver por bem determinar. Determina, por fim, a expedição de ofício ao subscritor do expediente. Tribunal de Contas 02-38-12-026-15, com cópia do parecer expedito das correspondentes nota tanquigráficas. Essas liberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este tribunal. Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Ética, Graziane Pinto. Publique-se, São Paulo, 4 de abril de 2016. Cid Stanislau Beraldo, presidente e relator. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos.
Vai. Reinicio a sessão e solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Jairo Leandro Dorigan. Presente. José Aparecido Mendes Ramos. Presente. José Carlos da Cruz. Presente. José Fidelis. Presente. Miriam Cristina de Souza Valentim. Presente. Pedro Fiuza. Presente. Regina Aparecida da Silva Costa. Presente. Ronaldo de Oliveira Santos. Presente. Silvana de Fátima Talhati Barreto. Presente. Havendo o quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 14/2016 e do parecer emitido pelas comissões permanentes. Dispõe sobre denominação do centro odontológico e das outras providências. Tá. Autoria, projeto de lei número 14 de 2016. Autoria do Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Emenda. Dispõe sobre denominação do centro odontológico. Pela ordem, é o 14 que está votando. Em consideração, a família do homenageado está aqui presente, eu peço a solicitação que o presidente colocasse para ler na íntegra, já que a família não estava presente na leitura, por consideração. Eu gostaria da compreensão do senhor vereador, em consideração à família também, que se possa ser lido só a exposição do motivo. Concorda, senhor vereador? Então, faça favor, secretária. E com a consciência dos demais vereadores também. Exposição de motivo. O presente projeto de lei pretende denominar o recém-inaugurado Centro Odontológico de Mirassolândia, dessa forma render a merecida homenagem em memória do ilustre senhor Benedito Pinto da Rocha. O senhor Benedito era natural de Potinendaba, São Paulo, nascido em 21 de setembro de 1935, filho de Mateus Pinto da Rocha e Francisca França Carvalheiro. Ele migrou para Mirassolândia no fim da década de 50, veio como atleta, convidado pelo saudoso prefeito Walter Lima para jogar no hoje extinto MAC Mirassolândia, Atlético Clube, como goalkeeper, nome dado a quem jogava na posição de goleiro naquela época. Devido ao seu alto desempenho na posição, lhe rendeu o apelido de Muca. Muca era um dos melhores goleiros do país naquele momento. Ele atuava na Portuguesa de Desportos Clube, da capital paulista. Muca, como já era popularmente conhecido, após abandonar os gramados como atleta, continuou no futebol, exercendo várias funções, como massagista, roupeiro, treinador de goleiro, entre outras, e muitas vezes atuou como árbitro, também na função de bandeirinha, aqui em 11 de outubro de 1962. Contraiu matrimônio com a senhora Ana da Silva Rocha. Da união nasceram os filhos Maria Aparecida Pinto da Rocha, Cibele Francisco Pinto da Rocha, Marli Fátima Pinto da Rocha, Marisa Pinto da Rocha,
Washington, Wellington Mateus Pinto da Rocha, Éder Emerson Pinto da Rocha e Jaqueline Pinto da Rocha. Muca ingressou no serviço público municipal, onde dedicou 10 anos de trabalho, até a sua aposentadoria. Desde que aqui chegou, decidiu-se, paralelamente ao labor de ofício ao trabalho beneficente, era católico, fervoroso, filho de Maria, dentro da igreja, foi precursor de vários movimentos em favor do próximo, fez parte da primeira equipe que convidou da RCC, Renovação da Carismática Católica, se fez presente em várias pastorais. Ele contribuiu à primeira rampa do município, a que dá acessibilidade à Igreja Católica. Foi presidente do CMECA, Conselho Municipal de Criança e do Adolescente, onde dispensou alguns anos de sua vida de forma colaborativa, porém com muito desvelo e seriedade. Trabalhou durante todo o tempo em que aqui viveu na tradicional quermesse de Santo Antônio de Pádua, exercendo várias funções. Ele também era apaixonado por política, foi um daqueles que esteve presente no ato em que o distrito de Mirassolândia foi elevado à categoria de município, sempre atuante nas campanhas eleitorais, muitas vezes foi responsável pelos comitês e pelas equipes que apoiavam os candidatos, da vez foi fiel ao lado político que se identificava. Durante o tempo que viveu em Mirassolândia, nunca vestiu outra camisa, nunca mudou de lado, mas ele era notória a sua paixão maior, e de locutor. Tinha uma voz grave e boa dicção, de fácil entendimento. Prezava pelo uso correto da língua portuguesa. Lembrava muito a voz dos locutores de FM da época, exercendo este trabalho como hobby. Ele fazia a locução do serviço de alto-falante da cidade, narrava jogos de futebol, era locutor oficial das quermesses de Santo Antônio de Pádua, dos comícios e da recepção de autoridade e artística que visitava o município. Gravava notícia e comunicado para serem propagadas pela cidade, entre outros serviços do tipo. Ele emplacava alguns bordões, deixava a sua marca durante as suas locuções, entre elas uma inesquecível quando fez uma chamada para um jogo de futebol. Ele impostou a voz e disse: amanhã, no tapete verde do estádio Dr. Manuel Mendes Pequito, onde os atletas mirassolandenses elevam o esporte bretão aos mais altos picaros da glória, enfrentarão a equipe de Osasco. O Muca nunca recebeu pagamento pelos trabalhos, além daquele que exerceu no serviço público municipal. Era um legítimo abnegado em favor do município, da sua religião, a católica, do esporte, dos amigos e dos próximos. Ainda se destacava pelo seu bom humor, conseguia tiradas muito engraçadas do fatos cotidiano
No dia 8 de agosto de 2009, o senhor Benedito partiu dessa vida. Foi para junto de Deus, onde descansa em paz. Nós que o conhecemos, ficamos cheios de saudade, sabedores de um pouco do legado que deixou. Sendo assim, nada é mais justo do que prestar essa simples homenagem. Simples em relação à grandeza deste filho de Mirassolândia. Por opção, perpetuando a sua memória, denominado aquela repartição pública de centro odontológico, Benedito Pinto da Rocha. Pede-se apoio aos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei. Plenário, prefeito Walter Lima, 16 de julho de 2016. Ronaldo de Oliveira Santos, vereador, PSD. Comissão de Redação e Justiça, parecer. Projeto de Lei número 14/2016, autoria Ronaldo de Oliveira Santos, vereador. Ementa, dispõe sobre denominação de centro odontológico e da outras providências. Exposição da matéria. Trata-se de projeto de lei número 14/2016, de autoria do vereador Ronaldo de Oliveira Santos, que dispõe sobre a denominação do Centro Odontológico Benedito Pinto da Rocha. Conclusões dos relatores. No que toca à competência para a propositura do presente projeto, está ela dentre aquelas atribuídas ao Executivo por força do artigo 4º da Lei Orgânica e artigo 129 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos, até onde revela a redação dada ao projeto. O mesmo não apresenta qualquer incongruência com o ordenamento legal vigente, sendo certo que sua conveniência e oportunidade administrativa deverão ser aferidas pelo Executivo por ocasião da sanção ou veto, não cabendo aos membros desta comissão adentrar em referida análise. Trata-se de dever do Executivo denominar centro odontológico, bem como integrá-lo à rede municipal pelo setor competente, como explicitado na propositura. Concluímos assim que o projeto é constitucional, inexistindo óbice a sua aprovação. Decisão. Por tudo quanto acima exposto, a Comissão de Redação e Justiça opina pela legalidade da propositura e pela aprovação do projeto de lei número 13/2016, Mirassolândia, São Paulo, 6 de julho de 2016. José Carlos da Cruz, presidente Comissão Redação e Justiça. José Aparecido Mendes Ramo, membro. Pedro Fiuza, relator. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto de lei é simplesmente uma pequena homenagem diante de tudo que nosso amigo Benedito, né, Muca, fez pela nossa cidade. Ele, como um mirassolandiense de coração, sempre lutou pelo esporte, pela política, um político acirrado, sempre travando as políticas, pelo esporte, pelo social, e um homem religioso. Como ele mesmo se denominava, ele foi um imigrante que deu certo em nossa cidade. Então, eu peço apoio a vocês para que o projeto seja aprovado e encaminhado para o Executivo para ser sancionado. Eu gostaria de parabenizar o senhor vereador pela homenagem nada mais justa para o nosso grande amigo Benedito, mais conhecido como Muca, que eu tenho certeza que se falar na rua Benedito Pinto da Rocha, muito pouca gente conhece. Mas se falar Muca, esse apelido ficou eternizado na nossa cidade. E também nada mais é justo esse centro odontológico com o nome dele,
para que possa, nas futuras gerações, saber que pessoas que vêm de fora do nosso município é bem acolhido na nossa cidade. Eu espero que seja muito honrado esse homenagem ao nosso amigo Muca, como na própria explicação do nobre vereador, ele tanto participou da política, tanto participou da igreja, da parte católica, que eu lembro, quem que nunca viu o Muca cantando um bingo numa quermesse, e quem nunca viu o Muca se engajando no esporte, que no dia de hoje está até fazendo falta para nós. Muito obrigado. E se para nós, eu tenho certeza, está fazendo falta o senhor Muca, para a família eu tenho certeza que muito mais. Muito obrigado. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Eu gostaria de dizer aos senhores vereadores que houve uma mudança na pauta e eu vou explicar qual foi o motivo. Foi protocolado hoje, junto à Câmara Municipal, um comunicado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, senhor Jairo Leandro Durigan, Botário Ribeiro Associados e Advogado, empresa contratada para prestação de serviços de assessoria jurídica a essa Casa de Lei, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência informar que não elaborou as minutas dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei complementar número 04 e o projeto de decreto legislativo número 01/2016, tendo em vista não foi oficial e formalmente instalada a fazer pelos membros das comissões permanentes. No obstante, a praxe dos trabalhos dessa Casa de Lei seja o envio informal das proposituras para o Departamento Jurídico para elaboração de minuta e posterior análise dos senhores vereadores, como posteriores ratificação ou retificação. A empresa signatária não mais trabalhará desta maneira, diante das acusações, insinuações levadas ao efeito pelos vereadores José Carlos Cruz, Ronaldo de Oliveira Santos, Silvana de Fátima Talhati Barreto, nos autos do mandato de segurança número 102933.63.2016.8, 26/3/58, e na representação apresentada no Ministério Público de Mirassol, em que afirma que a advogada Eliana Regina Botário Ribeiro age de ofício, elaborando parecer sem receber solicitações das comissões. Portanto, desta maneira, e sem se furtar de suas obrigações contratuais, informa que a partir desta data elaborará minutas de pareceres em propositura, somente ser instalada e fazê-lo mediante solicitação escrita e formalmente entregue pelos vereadores interessados. Sem mais, atenciosamente, Mirassolândia, São Paulo, 10 de agosto de 2016. Botário Ribeiro Associação, a Sociedade de Advogados. Eu vou tentar explicar por cima o que aconteceu. Teve o projeto de emenda e o projeto 01/2016 sobre o perímetro urbano, que na qual teve 2 pareceres, que foi até dito na ata aqui hoje, e foi insinuado que a senhora advogada fez o parecer sem a conscientização dos senhores vereadores. Fato esse que ela sempre explica para todos os vereadores que ela nada mais faz que a minuta do parecer, que é nada mais que um rascunho, que o senhor vereador depois venha, pegue, analise, se tiver de acordo dentro das leis, venha assinar e anexar ao projeto. Por isso, então, ela formalmente hoje passa aos senhores vereadores que, a partir dessa data, só fará os pareceres com ofício dos senhores vereadores, para que ela possa fazer a minuta e repasse aos senhores, como está no contrato, como ela diz. E eu gostaria também de pedir desculpa aos senhores professores, porque através desse impasse não teve jeito de fazer o pareceres da adequação das aulas. Então eu peço a compreensão de vocês. Eu digo, através desse presidente, que não é interesse desta Câmara
engavetar projeto, de não fazer correr legalmente a Câmara, porque a intenção nossa não é barrar projeto, não é atrapalhar projeto, não é fazer corpo mole, não é. Nós estamos aqui, só que a gente tem o regimento, tem a lei orgânica, tem tudo que a gente tem que fazer dentro da lei. Por isso, eu peço, através da Câmara, através desse presidente, o pedido de desculpa aos senhores professores, que eu tenho certeza que os senhores saíram da casa dos senhores, deixaram os seus afazeres para vir, para que essa casa tivesse, ao menos, votado o projeto de vocês. Eu digo que, desde já, eu garanto aos senhores professores que na próxima sessão vai ter os pareceres e nós vamos dar o andamento à atenção que foi pedido até por urgência urgentíssima, que não tivemos como trabalhar nesse modo. Então, eu peço mais uma vez desculpa aos senhores professores e que na próxima sessão será colocado o projeto das aulas. Não havendo mais matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna. O vereador que desejar pode usar a palavra. Nada mais havendo, encerro a sessão e que todos tenham uma boa noite.